Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast semanal, o nosso OneCast da One Way Columbus Church. Para quem não me conhece, meu nome é Ozanan Cruz, estou aqui do meu lado o pastor Marcos. É isso aí, a paz do Senhor a todo mundo aí. Paz, Senhor. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do horário que cada um for. Cada um tem um horário que vê o podcast, então geralmente alguém... Mas o podcast é todas as quintas, às 9 horas da noite. A gente tem lá um novo episódio, sempre com muita informação, boa informação. E já vou lembrar já, pastorzão. Gente, para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas, para que a gente consiga atingir mais pessoas e ajudar aquelas pessoas que estão buscando informação relacionada à igreja, à nossa comunidade aqui em Columbus, Ohio, dê um like, compartilhe, mande para os amigos, mande para os familiares, mande para todo mundo, porque quanto mais você compartilhar, quanto mais você der o like, o YouTube vai entender que que é relevante o assunto e vai distribuir aí, né, pastorzão, para mais pessoas. É isso aí. E quanto mais pessoas a gente for alcançando, mais pessoas são edificadas, né? A nossa intenção é isso, é ajudar com informações, com a palavra de Deus e que possa alcançar lugares onde nós não podemos ir, né? Exatamente. Essa é uma tremenda ferramenta, o YouTube, e tem nos ajudado muito. A gente tem recebido, vamos dizer, os comentários, né, das pessoas, a gente tem recebido as notícias de que está alcançando, que está chegando longe, está abençoando vidas. Tivemos aí o mês passado, o mês das mulheres, foi uma bênção. Uma bênção. E vários testemunhos do que Deus está fazendo. Mas essa semana, Osana, muito feliz assim, os convidados, né? E por ser um assunto muito importante do momento. Sim, né? Sim. Os nossos convidados de hoje é um assunto muito relevante que, assim, eu acho que esse episódio vai ser um episódio de bastante importância, principalmente para nós imigrantes que estamos aqui vivendo e que precisamos de mais informações, né, relacionado ao momento atual ao qual nós vivemos hoje aqui nos Estados Unidos. Sim, nós estamos aqui hoje muito felizes, como eu disse, né, com a Maquele e o Walter. Eles são um casal daqui da cidade de Columbus, na nossa região. Eles trabalham na Legal Immigration Service, que é um escritório de imigração, ajudando aí os imigrantes em geral, em vários sentidos, né? E eles estão sempre, a Maquele está sempre respondendo todo mundo, na maior boa vontade, com informações, dando direcionamento, tirando às vezes a preocupação da galera, ou então falando, vai por esse caminho, vai por este que é melhor. E a gente já tinha uns meses pensando em falar sobre isso, né? Uhum. A gente sabe que passou essa eleição aí, as coisas mudaram, algumas coisas, né? Bastante coisa mudou. Mas muita coisa, às vezes é só notícia, muita coisa é só que o pessoal fala, muita coisa é verdade, muita coisa não é. E a gente fica em quem acreditar, o que realmente tá valendo a pena fazer, não fazer. A gente sabe que a gente tem amigos que estão em processos, outros que estão tentando fazer alguma coisa para poder se legalizar e outros que já passaram pelo processo e estão legais no país, né? Graças a Deus. Mas a nossa intenção é sempre ajudar. Eu falo com o pessoal, procure as informações corretas, vão nas pessoas que realmente vão te dar direcionamento, que estão trabalhando nessa área. Até antes da gente já entrar nos temas, né? Mas eu queria aqui apresentar a Maquele, o Walter, o marido dela, americano, advogado aqui nos Estados Unidos. Ele fala um pouquinho de português, gente, vocês vão ver. Na verdade, ele entende tudo, né? Quase tudo. A Maquele estava nos dizendo aqui agora, antes, nos bastidores, né? De que não pode falar mal, que ele entende tudo, né, Maquele? Mas ele fala um pouquinho de português. Ela vai estar aqui talvez um pouco traduzindo ele também, caso eu tenha alguma pergunta específica para ele, alguma coisa assim. Mas eu queria que ela se apresentasse. Maquele, quem é a Maquele? Quanto tempo, mais ou menos, aqui? Como que está sendo este tempo, assim, de imigração aqui nos dias de hoje na região? Ok. Então, meu nome é Maquele. Eu moro nos Estados Unidos já faz 26 anos, ok? Eu cheguei aqui, eu tinha 19 anos. Eu sou formada em Justiça Criminal. E há 10 anos, eu e o Walter, nós temos um escritório que trabalha com lei de imigração. Nós também trabalhamos com litígio e também com lei criminal. Então, desde que o presidente Trump se elegeu, nós temos... Está sendo muito difícil na parte da imigração, né? Então, ele se elegeu em novembro de 2024 e desde que ele se elegeu, né, as mudanças começaram a acontecer. E quando ele tomou posse, em janeiro, ele começou com as ordens executivas e
muita coisa aconteceu. Agora a gente está em quase 4 meses do mandato dele e está uma confusão. Muita coisa está acontecendo. Muito, assim, o trabalho de vocês aumentou muito também? Aumentou muito. Sim, a gente escuta muita notícia, né, Markelly? Assim, e rede social, a gente vê o pessoal bem assustado mesmo. A gente até estava contando para vocês aqui antes que a gente esteve na Flórida uns dias atrás e a gente viu um polícia de trânsito parado normalmente e logo o carro da imigração. E a gente falou, opa, não, parece que a coisa é verdade mesmo, na estrada, né? A gente sabe que alguns estados parece que estão piores do que outros, né? A gente escuta muito sobre a Flórida, que tem muitos brasileiros conhecidos lá, que essa questão, vamos dizer, até uma perseguição, se pode se dizer, né? Assim, forte contra os imigrantes. Em relação ao Ohio, assim, a gente sabe que Ohio sempre foi um estado mais tranquilo, né? Dentro do possível, pelo que a gente entende. Mas o que mudou, assim, vamos dizer, eles estão realmente indo nas casas das pessoas, ou eles estão indo atrás, ou estão procurando aquelas pessoas que têm já alguma ordem de deportação, ou que estão com algum, vamos dizer, processo pendente? Eles estão indo atrás mais dessas pessoas que estão com alguma pendência, ou é, assim, aleatório no estado de Ohio? Então, a Flórida foi o único estado do país que tem leis que, como que eu posso dizer, leis estaduais que... A gente escutou lá que o polícia normal, ele tá tendo o poder migratório também. Sim, é algo assim? Ele tem leis, so Walter, help me out. So Florida is the only state in the country that he has federal, that he has like immigration laws. He has like... Yeah, he's tried to pass. he already passed. Yeah, he's passed laws to make it harder on immigrants to work and drive and be a part of their communities. Yes. So he has like some state laws that has that mirrors like federal laws. Então, ok. Então, na Flórida tá um pouco mais sério, né? Porque eles tentaram passar, é isso que ele diz, tentaram passar leis... Eles já passaram. Já passaram. Eles já passaram leis. Porque leis que são sobre imigração somente são leis federais. Somente o governo federal tem a capacidade, tem a autoridade de fazer leis sobre imigração. O governo estadual não tem autoridade de fazer leis sobre imigração. Ok. Não é a capacidade do governo estadual. Mas a Flórida fez leis estaduais sobre imigração. Essas leis já passaram. Então, quer dizer que o policial da rua agora tem autoridade sobre imigração. Então, o policial ali do condado, ele já tem autoridade de fazer o mesmo trabalho do ICE. Então, ele não precisa mais chamar o ICE para prender um imigrante. Ele mesmo já tem autoridade de fazer isso. Ele mesmo, por exemplo, ele parou, a pessoa não tem habilitação, não tem status, ele pode exigir, que antes não poderia, né? Ele mesmo já pode fazer o trabalho de prender essa pessoa e levar preso somente por não ter o status legal. Antes ele tinha que chamar o oficial do ICE e ficar ali esperando, e se o oficial não viesse, ele tinha que liberar. Agora ele mesmo pode pegar essa pessoa. Então, eles receberam um orçamento milionário para treinar esses oficiais e ter todo o sistema. A estrutura, tudo. Mais policiais para poder fazer isso. Os lugares para levar as pessoas, para prender as camas, para colocarem essas pessoas presos.
É toda uma estrutura enorme para fazer isso. E também os sistemas para se comunicarem, né? Porque antes um oficial que está ali simplesmente por uma multa de trânsito não tinha acesso para saber se tal pessoa tinha status ou não. Entendi. Somente sabia se a pessoa tinha ou não carteira de motorista. Agora eles têm acesso para saber acesso ao sistema. se a pessoa, como que entrou no país, se tem acesso ou não. E isso no âmbito das 3 polícias, né? Que seria a municipal, a estadual, que são os troopers, e os sheriffs também, né? Que são os do condados. Sim. Então, isso é enorme. Né? Entendo. Mas na questão do estado de Ohio, vamos dizer, os outros, você falou que só a Flórida que passou isso? Só a Flórida, por enquanto, que tem essa autoridade. Ok. E a questão dos outros estados, por exemplo, o Ohio, ainda estamos nas leis federais, né? Em Ohio ainda estamos nas leis federais. Mas, às vezes, se esses policiais, por exemplo, o sheriff, se eles quiserem, às vezes eles podem se comunicar. Ok, ele pode chamar o ICE, no caso. Ele ainda pode chamar o ICE. Às vezes eles têm esse acordo. Por exemplo, em Franklin County, o prefeito de Franklin County, ele não permite que os seus policiais chamem o ICE. Mas a gente sabe que em Cincinnati, às vezes eles têm esse acordo. E eles chamam. Ou seja, então tudo depende. Não existe uma determinação geral ainda. É meio que individual aonde você está. Ok. Agora para que as pessoas que estão assistindo a gente entenda, a gente passou um panorama da Flórida que é real o que está acontecendo lá. Agora, a gente trazendo isso para o âmbito da lei. O que é permitido, o que não é, o que a pessoa tem de direito ou o que ela não tem de direito, como é que funciona isso? Só uma pincelada para a gente, para que as pessoas que estão nos vendo possam entender. Com a questão da Flórida, seria um caso deles lá, né, um pouco mais complicado. Eu não sei se ela poderia responder da Flórida ou trazendo para o nosso... Não, sim. Eu disse assim, que ela já deu o panorama da Flórida. A Flórida, agora eu quero trazer para o nosso ambiente aqui, a gente trazendo para o nosso ambiente. Caso uma pessoa foi parada, né? Aí... é um panorama geral, do que pode, do que é aqui hoje e do que ela pode, que ela tem de rights. Não? Ok. Então, é muito poucos os direitos que um imigrante tem aqui se a pessoa não tem status, infelizmente. Ok? Se a pessoa não tem status, a pessoa tem poucos direitos, infelizmente. Ok? Você pode simplesmente desafiar isso, mas você vai acabar sem esses direitos. É um disputa que não vai chegar a lugar nenhum. Infelizmente. E isso também, com referente aos asilados, como é que funciona isso? Porque é igual o pastor João estava comentando aqui, a gente escuta muita coisa, né? E as pessoas ficam curiosas, né? Porque as pessoas asiladas, elas estão, teoricamente, debaixo de uma proteção. Mas existe casos de pessoas que falam que mesmo asiladas, com as documentações que receberam, eles estão pegando e estão deportando da mesma maneira, da mesma forma. Ou estão cancelando. E tal. Então, aí tem uma diferença, né? Se a pessoa ainda está com um processo aberto no tribunal e a pessoa não tem uma ordem de deportação, não tem um recorde criminal, ainda a pessoa está com a jurisdição, está com a autoridade do juiz. Essa pessoa somente pode ser deportada se recebe a deportação do juiz. O oficial de imigração não pode simplesmente pegar a pessoa e simplesmente deportar. Essa pessoa tem que receber a deportação do juiz. Entendi. Ok? O oficial não pode simplesmente pegar o processo e simplesmente cancelar e hoje eu vou deportar você. Se o processo ainda está aberto. Essa deportação tem que vir do juiz. E também mesmo se o processo estiver em apelação. Ou seja, tem pessoas, porque existem muitas pessoas que falam, o seu julgamento vai ser daqui 3, 4 anos. Em tese,
tem que esperar esse prazo. Tem que esperar esse prazo, tem que chegar até o final. O ICE não pode simplesmente cortar esse prazo quando eles decidirem. Tem que chegar até o final. Não cabe a eles esse tipo de decisão. Não cabe a eles. Às vezes, o promotor, sim, pode decidir que esse caso chegue mais rápido. Mas não é o ICE decidir isso. Entendido. Sim, o promotor pode decidir. Mas não é o ICE. Então, aí já tá mais uma lenda quebrada, gente. Não é o ICE. O ICE, realmente, eles não têm a decisão nisso. Sim, é o promotor. Eu tenho dito para as pessoas, né, que assim, é até complicado a gente falar um pouco. É um assunto complicado, que a gente tem amigos de todo tipo de situação. Sim. E a gente deseja sempre o melhor para todo mundo, né? A gente sabe, muitas pessoas estão aqui tentando fazer as coisas certas, tentando ser honesto, trabalhador, né? Pagar seus impostos, andar na linha, né? Como a gente diz no Brasil. Mas eu tenho dito para algumas pessoas que eu até entendo, vamos dizer, o novo governo. Porque eu acredito que as coisas tinham passado do ponto, né? Tava assim, exageradamente, assim, o controle da entrada, né? As coisas estavam muito desordenadas. A gente sabe, teve um problema com facções e com as coisas dos venezuelanos, criminalidade aumentou, muita coisa assim, triste, né, para esse país, que é um país que a gente ama, né, a gente quer fazer as coisas certas, cuidar, né, cuidar dos direitos, de tanta oportunidades que a gente tem aqui, né, e eu diria que eu meio que entendo que ele tá dando uma resposta para tudo isso, né, essas coisas que tinham vindo passado do ponto, passado dos limites, ele tá dando uma resposta para tudo isso. Até também para os seus eleitores, tentando organizar a casa um pouco, vamos dizer assim. Mas a gente sabe, eu queria até perguntar para vocês, Makele e Walter, que esse país precisa do imigrante, né? É uma mão de obra necessária aqui, né? É uma mão de obra necessária, é uma mão de obra boa, que a gente sabe que tem muito trabalhador, tem muita gente que luta mesmo e faz os trabalhos firme. Eu gosto de pensar assim, eu tenho essa esperança. E falo muito pro pessoal da nossa turma, que eu creio que depois que esse governo der uma organizada em tudo, poderia surgir mais oportunidades de legalização, porque o interesse do governo é fazer as coisas legais, questão de imposto, questão de trabalho. Por exemplo, a gente vê essa questão comercial agora das taxas, né? Que ele está cobrando dos países internacionais, ele está dando uma mudada no sistema global, assim, financeiro. É incrível de ver quanta coisa mudando muito rápido. Sim. Mas aí, eu me pergunto, ele tá taxando algumas companhias no exterior, e essas companhias estão tendo que vir para cá, porque para não pagar taxa lá fora, produzir aqui dentro talvez vai ficar mais fácil. Inclusive, eu escutei uma notícia que a Hyundai em Indianápolis vai trazer uma fábrica de carro gigantesca que está saindo lá da Coreia para poder vir para cá, porque quando eles fizeram as contas das taxas, eles falaram, não, então vamos produzir lá dentro. E a mão de obra para tudo isso? Se começar a vir bastante companhias aqui para dentro, a gente já sabe que hoje em dia os Estados Unidos falta mão de obra para muita coisa, né? Você vai em vários lugares, todo lugar é hiring, né? Starbucks, McDonald's, nas lojas, Walmart. Precisam de mais mão de obras. Vocês acreditam, vendo a movimentação, governo, leis, etc., que pode haver no futuro alguma oportunidade? Ninguém sabe, né? É só uma esperança mesmo. Alguma oportunidade de pegar, por exemplo, limpou, vamos dizer assim, criminoso, imigrante que já tinha carta de deportação, que fez as coisas erradas, que entrou de pessoal igual do Venezuela, que entrou com questão de facção criminosa, toda essa questão muito forte. Depois que ele deu uma resposta a tudo isso, você acha que o pessoal que está pagando imposto, que está trabalhando direitinho, que já tem uns anos, possa surgir alguma chance? Vendo todo o contexto, assim, eu sei que é uma pergunta difícil, mas o que você pensa assim, relacionado a isso? Mais ou menos. I think that Trump's even said something a couple weeks ago about trying to pass something that would allow immigrants that are working to give them some type of work authorization. I don't know if it'll pass, but he did say something like that. Yeah, I heard something about that. And But let's see who's going to be left first.
Eu quero ver quem que vai ficar, né? Eu quero ver para poder fazer isso. Quem que vai ficar para poder fazer isso, porque ele realmente está fazendo uma limpa nas pessoas. Ele está assim tentando deportar, e ele também está fazendo a autodeportação. O pânico, ele está espalhando assim um pânico geral nas pessoas. Eu acho que o que ele está fazendo assim está sendo desumano. Eu acho que o que ele está fazendo para as pessoas assim está sendo desumano e não se faz. Eu sou uma pessoa assim completamente contra ele, porque o que eu vejo do relato das pessoas é assim completamente contra ele. Ele está destruindo famílias e ele está passando assim uma limpa geral. Ele não está se importando com se a pessoa cometeu crimes ou não estão cometendo crimes. Tem pessoas que estão aqui há 20 anos e não tem um recorde criminal, não tem ordem de deportação, não tem nada criminal. E então ele não está tomando o tempo, ele não está tomando nada, vendo se a pessoa deve ou não ficar. Ele está tentando assim ter números para mostrar para os seus eleitores, mostrar que ele está deportando. Então ele não está atrás assim de qualidade para quem ficar. Então eu realmente não tenho assim essa crença que ele vai fazer algo, né? E se ele vai fazer, quem que vai ficar? Essa é a minha pergunta. Quem que vai ficar? E ele quer trazer todas essas indústrias para cá e eu fico pensando, quem vai ser a mão de obra? Não vai ser o americano. Então, né? A matemática não fecha, né? Algum plano eles devem ter relacionado ao imigrante para isso, porque todos nós aqui estamos de acordo que a mão de obra do imigrante ela é necessária, né? E os Estados Unidos precisa dela. Sim, agora ele já está voltando atrás e ele está falando que, ok, vou deixar tais indústrias, eu vou deixar ficar com o imigrante um pouco mais de tempo. Você quer ser um imigrante? Eu vou deixar ficar um pouco mais de tempo. Ele faz muita coisa que não faz sentido. Entendo. Né? Então, e as tarifas, ele agora está deixando, tais países vão ficar 30 dias, eu vou dar uma pausa. Então, realmente eu não sei. I think that the reason Trump said that about making immigrants somehow legal is because I think there's been a downturn in the economy the past couple months. Oh, yeah. And that might be a big reason, and he sees that. Yep. I remember da vez passada que o DeSantis deu uma lei muito forte, acho que um ano antes do Trump entrar. Foi um pouco antes. E de repente os imigrantes pararam de trabalhar na semana seguinte. E a Flórida quase que parou. Foi uma experiência que eu creio era um laboratório para todo o país, né? Porque depois começaram a gravar, não tinha construção, não tinha colheita, não tinha lavoura, não tinha tudo isso. Que a gente sabe que a mão de obra do imigrante, que é uma mão de obra específica, pesada, né? E que eles fazem muito bem, fazem há muitos anos, né? E é necessária para o país. Então, eu acredito que eles não são bobos, assim, também o suficiente, porque a conta não fecha, né? Porque é igual o Walter falou, que já começou a se sentir economicamente. Então, eles vão ter que voltar atrás um pouco. Como a gente disse, eu creio que é uma resposta dura para a questão criminal, de que a gente precisa admitir também, entender, que passou do ponto, né? Eu me lembro algumas notícias no passado que entrava 15 mil por dia. Teve um mês que entrou 300, 400 mil de imigrantes no México, aquela questão por dia. Os hotéis da Califórnia, do Texas, estavam reservados para a questão das quarentenas, lembra lá no Covid? E o americano estava preocupado com tudo aquilo, era refugiados, né? É claro que o país, a gente sabe que aquelas pessoas precisam de ajuda, a gente sabe que aquelas pessoas estão atrás de um sonho, a gente sabe de tudo isso, porque a gente tem
vários relacionamentos com pessoas nessa situação. Mas a gente sabe que o país se preocupa como nós vamos conseguir receber, como que nós vamos conseguir aportar para tudo isso, como nós vamos conseguir organizar para tudo isso. E aí teve aquela confusão na época que o governador, não sei se vocês vão lembrar, do Texas, tomou uma decisão de colocar o exército, e aí bateu contra o governo do Biden, e foi um negócio tenso, foi um negócio... Mandou as pessoas para Nova York. Foi um negócio muito tenso para o país. E aí eu entendo essa resposta agora, mas como você disse, está passando do ponto. E chega uma hora que ele tem que voltar atrás. Você tem que voltar atrás. Eu também ouvi algumas notícias que ele já está falando filho de imigrante, não sei se você escutou algo assim, filho de imigrante que formou aqui na faculdade, se preparou, ele está vendo estudando uma possibilidade de legalização. Aí eu ouvi falar, aqueles que foram embora voluntariamente, eles vão tentar trazer de volta. Ninguém sabe, né? É umas promessas assim... Isso é uma promessa que, por lei de imigração, nunca vai acontecer. Ele não tem a capacidade a autoridade de mudar a lei de imigração e abrir uma brecha para essas pessoas voltarem. Não existe. Uhum. Foi igual o Walter estava falando, que tem um episódio que ele falou dos agricultores que estavam falando. Ele falou assim, essas pessoas talvez no futuro elas possam voltar. Acho que foi isso que ele quis dizer. Isso é um conto de fadas. Isso não vai legalmente acontecer. falando, isso não existe possibilidade. There is no line. There's no line. Não existe a possibilidade. Essas pessoas que ele está falando, just like auto-deport, like self-deport, and you're gonna have a chance in the future to come back. Isso não existe. Ele tem que mudar a lei de imigração de 1965 para isso acontecer. E vai perder muito tempo com isso, né? Isso é a maior mentira, o maior conto de fadas que existe. Não caiam nessa, porque não... A grande questão vai acontecer. A grande questão é, se ele seguir esta linha econômica internacional, vai precisar ainda mais do imigrante, né? A matemática é bem clara nesse sentido. Exatamente. E aí alguma coisa vai ter que ser feita, né? Congresso e etc, alguma coisa vai ter que ser feita. Eu quero uma pergunta bem direta, assim. Eu sei que não precisa entrar em detalhe, né? Até pra gente não expor muito, não sei, talvez não assustar tanto mais. Mas em Columbus, região de Columbus, houve muita deportação? Tá havendo deportação? Não houve deportação. Ok. Em Columbus não houve deportação e foi um dos estados que menos deportou as pessoas. E houve menos deportação por causa do prefeito Ginter, porque ele protegeu os imigrantes. Ele tem políticas muito amigáveis de imigrantes. É um prefeito muito, muito bom. Ok? Então, Columbus não tem status de cidade santuária, porque ele não quer ter status de cidade santuária, mas ele tem políticas amigáveis, né? E ele e o sheriff, what's the name of the sheriff, of the Columbus sheriff? Is it Baldwin? Eu sempre esqueço o nome dele, Baldwin. Eles disseram que os policiais de Columbus, não deixariam que os policiais ajudassem, cooperassem com o ICE. O sheriff falou que as prisões dele, as cadeias dele, não serviriam como lugar para o governo federal colocar imigrantes, e o prefeito falou que policiais dele não ajudariam o ICE. E porque ele deu essa ordem, então inibiu a imigração de pedir ajuda. E então o que aconteceu? Quando a imigração tinha os mandados e as pessoas não estavam abrindo as portas ou não estavam parando as pessoas na rua, como eles tinham poucas pessoas, eles não estavam tendo ajuda, então eles não conseguiram prender as pessoas. Isso estava acontecendo em fevereiro. Então, eles não conseguiram prender muitas pessoas. Então, foi porque ele teve essa atitude e as pessoas não foram presas. Disse ela sobre Pittsburgh. Em Pittsburgh, Ok.
foram muitas e muitas pessoas presas, porque o que estava acontecendo? O ICE ia nas pessoas, batia nos apartamentos, as pessoas não abriram as portas. Muito mal. E daí o ICE voltava com o policial, batia na porta, as pessoas ficavam com medo, a polícia está batendo na porta, ia lá, abria e daí pegava todas as pessoas de dentro do apartamento. Então essa é a diferença da polícia cooperando com o ICE. Já aconteceu lá. Aqui não compreendo. Não compreendo. Não. Então essa é a diferença. Só que esse tratado é somente em Franklin County. Ok. Só que daí, ao redor das cidades, eles estavam mais ou menos seguindo o mesmo exemplo. Ok. Só que os outros, como é que a gente fala? Prefeitos, eles estavam mais ou menos seguindo os exemplos, ok? Mas não tinham um acordo público. Ok. Ok? Mas a gente sabe que nem sempre, né? Tem outras cidades, tipo Marysville, Delaware, em outros lugares, que os prefeitos eles não estavam publicamente falando não vamos ajudar o ICE, mas a quantidade de imigrantes era bem menor. Ok. Mas a gente, né, o tempo duro, né, o tempo mais difícil, quem salvou foi o prefeito. Ok. Porque o governo federal estava ameaçando, você tem que cumprir com as nossas ordens executivas, se você não cumprir, nós vamos tirar recursos federais. Ele estava ameaçando e o prefeito segurou de pé junto. Bem que eu ainda estou segurando aqui o forte e nada E aconteceu. tem muitos mais fazendo isso, né? Tem outros guerreiros por aí que estão tentando, né? Chicago, tem Maryland, tem a outra lá que diz que, ok, come here, we'll follow suit. Tem muitos prefeitos e ele está batendo pesado. Bacana. Maquele, já aproveitando também, fala um pouco pra gente do seu trabalho, que a gente andou vendo que você vem fazendo um trabalho bem forte junto com a comunidade, com as pessoas. Fala um pouco pra gente desse trabalho que você vem fazendo, de orientação, de informação. Bom, né, então eu faço em vários setores. Em qual parte? Nesse sentido, não, foi basicamente nesse sentido que eu vi que teve manifestação, teve algumas coisas que você participou, que você postou, né? Oh, yes, ok, dos protestos. Isso. Ok. Então, vamos eu e o Walter, né? Até o Walter não gosta muito de ir, mas eu gosto dos protestos, eu gosto do barraco. Eu gosto de ir lá na rua, segurar uma bandeira. Eu sou dessas. E fazer um live no Facebook, mostrar que eu tô aqui. You tem your flag de Brasil? Eu encomendei uma flag no Amazon. Eu digo, Walter, você segura a flag. Eu digo, Walter, você vai na frente, chacoalha a bandeira. E eu pego aqui o meu telefone e eu gravo. Nós temos aqui um americano lutando com a bandeira do Brasil, aí, os brasileiros. Mas é a Maquele que... A Maquele que empurra ele. A Maquele que empurra e vai na frente e vou aqui atrás. Ok. Sim, porque o que acontece... é muito triste, mas nós, imigrantes, nós não lutamos pelos nossos direitos. É o que eu acho. E às vezes não somos unidos, né? Essa é outra questão. Nós não somos unidos, infelizmente. Eu vejo a comunidade hispana unida, são muito unidos. Eu vejo a comunidade dos africanos muito unidos. Eu vejo a comunidade... Qual outra comunidade que eu acho unida? Dos africanos, dos indianos, dos muçulmanos. Eu vejo eles muito unidos. Dos haitianos também são muito unidos. Eu vejo eles muito unidos. Daí o que eu faço? Eu me uno a eles. Né? Eu comecei a me unir a eles e eu peço para os brasileiros, vamos comigo. Eu digo, e eu nunca encontro ninguém. Então eu me uno a eles, porque o que falta para nós é representação. Né? Você vê quando acontece algo com a imigração, você vê que sempre eles vão atrás dos hispanos ou vão atrás dos brasileiros, porque nós não temos representação. Você vê, dificilmente eles vão atrás dos
dos somalianos, atrás dos africanos, atrás dos indianos, é porque eles têm mais representação. Eles têm vereadores, eles têm pessoas na política de Columbus e eles protegem os seus próprios. Nós não temos representação. Entendo. Então, eles vão atrás de nós. Entendeu? Então, eu estou tentando criar um espaço para nós na política para que a gente tenha representação. Nós não temos representação. Você sabe que, até trazendo um pouco para nosso contexto aqui, né? A palavra de Deus, a nossa crença, nos momentos de crise ou de perseguição, era quando o povo mais se unia, né? E cumpria os propósitos. Era quando o povo entendia que precisava um do outro, né? E às vezes acontece essas coisas para a gente despertar, né? Porque antes estava tudo muito confortável e as coisas estavam acontecendo normalmente, cada um resolvendo a sua vida, né? É aquele cada um por si, né? Mas às vezes precisa acontecer essas coisas, ou se eu não fizer nada, daqui a pouco vem atrás da minha família também, daqui a pouco eu também estou sendo prejudicado. Eu me lembro uma passagem que eu gosto muito na Bíblia, de que Jesus, quando ele ressuscitou e esteve com os discípulos, ele falou, eu vou embora, mas sobre vocês vai vir o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Aí ele fala na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, nos confins da terra. Dizendo assim, eu preciso que vocês vão, como imigrantes, me representar, pregar o evangelho, o amor de Jesus. Não é religião, é o amor de Jesus. E aí veio, a Bíblia diz que lá em Atos 1, que veio o Espírito Santo, Atos 2, né? Veio o Espírito Santo sobre eles e estava muito bom. Eles estavam confortáveis, dizendo, nossa, que maravilha, olha o poder aqui, olha a nossa união. E eles ficavam ali fechados entre eles. E aí depois, Atos 8, a Bíblia fala da apedrejamento de Estevão, que os romanos estavam atrás, os religiosos estavam atrás e não estavam agradando daquilo que estava acontecendo. E aí diz que eles se assustaram e se espalharam no sentido de agora vai ser cumprido o que Jesus tinha falado. Ou seja, agora vocês vão migrar, porque vocês vão ser meus representantes. Ou seja, teve que vir uma perseguição para o povo despertar e falar assim, nós precisamos fazer algo, né? Precisamos fazer algo. Eu diria que seria uma grande oportunidade agora da gente ajudar uns aos outros, né? Sentir a dor uns dos outros, se preocupar uns com os outros. A igreja, a gente gosta de falar muito e a gente prega sempre a esperança, a fé em Jesus de que todos estão debaixo de um propósito, sabe? A gente não está aqui, a gente prega e sente muito isso. A gente não está aqui só pelo dólar, para sacar desse país e mandar para o nosso, sabe? Aquela loucura de tem que trabalhar o mais rápido possível. Não, a gente está aqui para abençoar esse país. A gente tem essa percepção. A gente veio com o intuito de abençoar esse país, de criar raízes para que gere frutos, para que esse país também seja abençoado. Já eles nos abençoam tanto, então nós temos uma dívida também com eles de abençoar. A gente foi alcançado lá no Brasil, Sul América, pelos americanos, tantos missionários, né? Fomos alcançados por eles, pregaram o amor de Jesus lá para nós, e a gente sente que a gente precisa também fazer algo. Como se diz, viemos como embaixadores de Cristo. A gente crê muito nisso. E é muito interessante que na palavra de Deus, toda a movimentação que o Senhor fazia de grandes homens e mulheres do Senhor era de um migrante, partia de um migrante. Todos eram migrantes. Jesus foi imigrante, Moisés foi imigrante, Abraão foi imigrante, José, e por aí vai. Praticamente todos. Jesus foi imigrante por quê? Porque ele disse que o reino dele não era dessa terra. Então, é tremendo. Mas assim, voltando no que a gente estava falando um pouco, era só uma pincelada assim, nesse assunto, até para dar uma esperança também para os nossos corações, para animar o povo a se unir, né? Naquilo que você estava falando. O que você acha que a gente precisa fazer junto, até te ouvindo agora, para o povo se unir mais a essa causa, da gente ir lá levantar a bandeira junto, talvez se reunir, falar um da situação do outro e ver o que a gente pode fazer em comunidade. O que você acha que poderia fazer para unir um pouco mais essa comunidade brasileira? Eu acredito que a gente tem que estar mais presente na parte política de Columbus.
Ok. Ok? A gente tem que se reunir mais quando os vereadores de Colombo se reúnem. A gente tem que estar mais presente. Os brasileiros têm que estarem mais presentes. Quando eu, brasileira, a única brasileira, sempre a única brasileira, quando eu vou falar com a vereadora Lourdes Barroso, que é uma vereadora cubana, é a única vereadora hispana cubana, e eu falo para ela, eu sou brasileira, vereadora. Ela falou, eu achei que não tinha brasileiro aqui. Daí eu digo, nós somos milhares aqui, nós somos muito, nossa comunidade é enorme, aqui tem muita igreja, tem restaurante brasileiro. Ela falou, não sabia. E daí eu digo, nossa, você deveria ir lá no nosso restaurante, nós somos muitos e muitos e muitos. Ela falou, que legal. Tipo, não dando muita atenção. E eu sigo ela em tudo, vivo puxando o saco dela. Até que eu consegui me apresentar para ela, apertei na mão dela e tal, e ela me jogou um ossinho. Ok, agora ela me conhece, me apresentei e tal, tirei foto com ela e tal. Eu digo, por favor, vamos almoçar um dia, vou falar mais para você do meu escritório, dos brasileiros. Ok, agora ela me conhece. Ok? Legal. Isso foi alguns meses atrás. Ok. Agora, no começo do outro mês, eu fui convidada para representar os hispanos e os latinos, né, num evento das mulheres. Eu fui a única brasileira latina e as outras mulheres eram somente muçulmanas, africanas, e tinha uma haitiana. Eu fui parte de um painel discutindo assuntos atuais. Daí eu falei do medo que nós, né, brasileiros latinos, temos agora da imigração. Porque todos esses outros imigrantes, eles têm documentos e nós somos os únicos que não temos. E eu falei para eles que eu era a única, né, o meu povo, nós somos os únicos que nós temos medo. E o porquê que a gente tem medo, né? Daí eu fiquei mostrando meu passaporte. Eu saio na rua somente com meu passaporte, porque eu tenho medo que a imigração vai me pegar, né? E eu tenho sorte, porque eu tenho documento, né? Mas a minha amiga brasileira não tem. Então, ela tá com medo de ser presa pela imigração. Né? Você passou essa mensagem para eles, né? E eu tenho vídeo Tá no YouTube? Tá no YouTube e também tá na televisão somaliana. Que legal. Bacana. Daí eles nem sabem. Esse povo da política aqui de Columbus, o prefeito Ginter, ele nem sabe que tem brasileiro aqui. E é porque a gente não sai da toca, entendeu? Então eu preciso que os brasileiros me acompanhem nesses lugares. Se mova mais, né? Se misturem. Sim. Que me apoiem. Tem muitos que têm medo, né? Igual você falou, por causa que anda com passaporte e tal. Mas tem muitos que já estão legais, né? Que poderiam estar fazendo algo por quem não está, né? Porque poderiam estar fazendo algo. Só que eu noto que os brasileiros só querem trabalhar e tem uns que só querem fazer festa, que só querem se divertir. Só pensam em si, muitas vezes. Só pensam em si e chega o final de semana, só querem fazer um churrasquinho, passar ali com a família, em vez de participarem nesses programas assim mais voluntários, de se misturarem mais com os grupos hispanos. Tem muitas aqui, organizações que nem Aliança 614, se misturar quando vem os consulados dos outros países. Esse fim de semana, eu e o Walter, a gente estava sendo voluntário com a cônsul de Indianápolis, mexicana. Indianápolis. Deixa eu só fazer um comentário. Você estava falando de união. Em Indianápolis, que eu morei em Indianápolis, né? Indianápolis teve um movimento muito, muito forte dos hispanos protestando na rua, se unindo de verdade. E não era só eram os hispanos em geral. Eu lembro que teve... Foi notícia, né? Foi notícia na televisão. E só dando uma pincelada nessa com relação à união, eles realmente se uniram, eles foram pra rua sem medo, sem nenhum tipo de medo, assim, sim, vamos dizer. E foi assim. completamente protegido
pela polícia? Pela polícia. Não teve ICE, não teve nada. Até o Franklin County ali teve uma ordem municipal que ninguém poderia ser preso, nada, se estivesse protestando ali no Franklin County. Então, eu não sei por que os brasileiros não saem da toca e a gente não começa a se envolver mais com a política, como fazem os somalianos, os africanos, os hispanos, os muçulmanos aqui de... Olha que interessante. Aqui de Columbus. É o que eu estou tentando, mas eu vejo que eu estou sozinha e às vezes eu fico muito frustrada. Eu quero ajuda, a gente tem que ter um nome, porque eu canso de falar. Todo mundo fala, aí veio a brasileira. Tá sozinha? Eu digo, tô aqui. A sabe? guerreira. Então eu tenho que chego nesses lugares com um tipo de atitude, porque eu tô sempre sozinha. Deixa eu ver, o dia 8 eu fui convidada, fui homenageada de novo no Rule Breakers, num filme, também por ser tipo uma rule breaker, por ser brasileira de novo. Vou sempre eu e o Walter. O Walter vai sempre de arrasto, nem sempre quer ir. Eu digo, vai, porque senão eu vou sozinha. Daí vai sempre eu e o Walter. Então, eu quero, tipo assim, apoio da comunidade. E eu mando mensagem para as mulheres, às vezes mando individualmente, vamos lá junto comigo, ou mando no grupo, ninguém vai. Olha que interessante. Então, eu quero apoio da comunidade. A gente tem que se envolver na política de Columbus. Porque, de repente, um movimento maior pode trazer benefício para todo mundo, né? Para todo mundo. E o que eu falei para a vereadora é o que a gente quer é uma state ID como que não envolva status. A gente quer um documento de identidade que não tenha nada a ver com status. Eu não tenho que provar que eu tenho status de imigração, mas eu quero uma identidade. E já existe alguma outra comunidade que tem esse documento? Hispana ou africana? Não. Ainda não? Não em Ohio. Mas é uma luta, então, de todos, né? Que pode ser possível. Mas é uma luta de todos que a gente tem que conseguir. E não existe... Tem, né? Nos outros estados tem. New Jersey tem, Massachusetts tem, New York tem. E por quê? Porque os imigrantes juntos se uniram e conseguiram. E por que nós, brasileiros, a gente não consegue? Então a gente não está falando de algo que, não é, que é inatingível, é falta só se movimentar mesmo. Mas olha que interessante, Maquele. É até bom você estar falando isso, porque é uma oportunidade de a gente divulgar isso e motivar as pessoas. Onde que você publica quando você vai a alguma ação dessa? Ou, por exemplo, eu sei que o pessoal já colocou aí, Maninho, a produção colocou aí rede social, etc. No seu Instagram. Sim. Ou nos grupos brasileiros de Columbus. Como é que funciona? Sim. Olhe como é que eu faço, né? Eu sou desbravadora, então eu tenho uma página no Facebook, que é a nossa página, que se chama Legal Immigration Services. Eu tenho a nossa página, e daí eu criei 3 páginas no Facebook. Eu mesma criei, porque eu vi que as pessoas não me deixavam eu publicar as minhas coisas. Então eu digo, não me deixam publicar, então eu mesmo vou criar minhas próprias páginas. Inclusive os grupos brasileiros não deixavam. Não deixavam eu publicar. E você lutando por eles, né? Então eu mesmo abri isso 6 anos atrás. Então eu mesmo... não deixam publicar e eu mesmo abri. Então eu tenho uma das maiores páginas no Facebook, se chama Brasileiros Unidos de Columbus, então eu mesmo publico. Eu faço parte, nem sabia que era de você. Eu tô lá também. Sou eu e o Walter. O Walter é sempre de arrasto, ele nem sabe que existe. Sempre no mundo da lua. Ele entende, lembra que ele tá entendendo tudo. Entendi. Mas eu falo de propósito. Então, daí a do Instagram eu faço tudo, então eu publico e tal. Então, o que a gente precisa é de representação. Só que às vezes eu passo um tempo que eu fico meio inativa, porque o escritório está muito
muito busy, ocupado. daí de repente eu saio das trevas, tô de volta aqui, daí eu trabalho mais. Mas é o que a gente precisa de representação no mundo político de Columbus. Agora eu quase consegui entrar pro Immigration Commission, só que daí não me deixaram entrar porque eu moro em Powell e eles queriam um residente de Franklin. Foi uma comissão de imigrantes que conseguiram entrar, uma poeta muçulmana, que eu também fiz amizade com ela e tal. Mas eu tô atrás deles e eu vivo atrás dele, puxando o saco, mandando mensagem Olha só, e tal. E uma coisa que brasileiro precisa mudar a mentalidade aqui, que eu já falo com muitos brasileiros e fico pensando. Brasileiro tem, assim, a mentalidade, e eu fico tentando... E eu tinha essa mentalidade e a gente tem que mudar essa mentalidade. Antes eu tinha a mentalidade de... Antes eu ficava, assim, mandando mensagem para político republicano branco. E dizendo para eles, olha aqui o meu escritório, eu ajudo imigrante, nós somos maravilhosos, nós trabalhamos bem e tal. Olha aqui que maravilha, tem as companhias da limpeza, nós somos maravilhosos, isso e tal. Ajuda nós. Nunca eu tive um que jogou um ossinho para nós. Nunca. Quando eu mudei as minorias ali. Quando eu mudei tudo e virei a página e eu comecei a mandar mensagem para as minorias, para os africanos, para os somalianos, para os negros, para os muçulmanos. Eles entendem mais a luta, né? Eles entenderam a luta. Eu comecei a mandar mensagem para a cubana, eu comecei a mandar mensagem para as duas democratas, eu comecei a mandar mensagem para representante como é que fala? Para congresswoman. Tem umas congresswomen que eu mando mensagem para elas e elas também estavam no painel comigo para Munira. Elas são muçulmanas, elas são somalianas e elas todas começaram a me apoiar e elas começaram a mandar para um evento. A gente tem que se unir com pessoas que são imigrantes e que estão na mesma caminhada com nós. Sim. A gente não tem que parar de esperar o apoio de quem é diferente de nós. Eu achava que as pessoas iam me apoiar porque o meu esposo era o branco, entendeu? Eles não querem nem saber. E daí, quando eu virei a página, foi quando eu comecei a receber apoio. Na verdade, pegando o gancho, o político, ele escuta quando existe uma massa votante falando algo, né? Uhum. Quando ele sabe que aquilo ali vai gerar votos, uma influência política, né, na próxima candidatura e etc. Uhum. A gente sabe que funciona assim. E nós temos, até pegando o gancho, o brasileiro, como você falou antes, ele está intocado, às vezes por medo também. Como você falou, às vezes ele tem que sair com um passaporte por qualquer coisa. Mas, como o Zanan bem deu o exemplo aqui, em Indianápolis, quando sai uma massa, mesmo que estão ilegal, eles são protegidos. Porque nenhum político quer a fama de que saiu uma massa e teve um problema, que prenderam, etc. Não, eles são protegidos. Mesmo assim, quantos milhares de brasileiros tem em Columbus ou em Ohio que são votantes? Tem muitos. Ou que são casados com americano, ou estão aqui há muitos anos, já estão legais. Tem muitos. Mas como se acomodaram dizendo assim, a minha situação está resolvida, então é o problema deles. Não é assim, né? Eu tenho certeza, se a gente chegasse num congressista desse, ou num evento desses, com, 200, 300 brasileiros, você imagina, tem um pessoal aqui fazendo barulho. E ele não quer pegar uma má fama no sentido de perder votos. Então aí ele vai querer agradar, aquela questão toda. Então, realmente é muito bom a gente estar falando sobre isso, Maquele, que a gente precisa fazer algo, né? Precisa se unir, fazer algo
pelo bem da comunidade, pensando no outro também, né? Inclusive, o que a gente prega é isso. O evangelho é isso. Eu pensar no outro, né? Eu amar o outro como a mim mesmo. É dizer, o meu tá resolvido e o outro. E aí, o que eu faço? Eu até sugeri, eu poderia fazer uma sugestão aqui de que você comunique ou tente organizar, contando já com a gente aqui, eu me ponho à disposição de alguma reunião, alguma coisa. A gente fala com o Lawrence lá do restaurante brasileiro. Cede um espaço aí, um horário depois do expediente, ou prepara umas mesas aí que nós vamos chegar aí, quem tiver interessado, e a gente se reunir e falar o que a gente pode fazer. Vamos num evento? Vamos chegar lá, camisa do Brasil, falar nós somos brasileiros. Se preocupar com isso. Eu acho que fortemente a nossa comunidade tem que se envolver mais com política. Eu acho que esse é o momento. Até porque não tem como a gente mudar algo se a gente não se envolver com a política. Porque é de lá que saem as leis, é de lá que vai acontecer alguma coisa. E o brasileiro às vezes fica muito... Perdão te cortar, mas fica muito travado com a questão do idioma, né? Eu vou chegar lá, não vou entender, ou eu não consigo me defender bem no inglês, ou com a questão, igual a gente falou, documento. Mas quando é uma massa, alguém nós vamos ter o Walter lá traduzindo pra gente. Vai ter um cabeça. Vai ter alguém te ajudando. Nós vamos ter alguém a própria Maquele, que tá dando um direcionamento, mas a gente precisa fazer algo, né? Gerar uma influência. E não importa se a pessoa pode votar ou não pode votar. Eu acho que quem não pode votar está ali para ajudar e pode dar o apoio, e daí os que votam estão ali, né, para também ajudar e direcionar. Mas olha aqui, ó, eu sou a pessoa que podia estar simplesmente acomodada na minha. Eu acho que eu sou uma das cidadãs aqui americanas, eu sou cidadã desde 2003. Desde 2003 eu sou cidadã. Mais de 20 anos. Minha vida aqui tá feita. E eu sou a que mais luta, eu acho que pelo imigrante. Porque você sente o amor de fazer algo pelas pessoas. Né? Ali eu estava lendo, né? Você sente que é uma missão? Eu sinto que é uma missão. E eu tenho pavor dessas minhas amigas, que são americanas, naturalizadas, que usam a mão de obra do imigrante brasileiro e que não está ali para ajudar, né? Eles gostam da mão de obra barata do brasileiro e não faz nada para ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante que você deve saber muito mais do que a gente. Inclusive, todos nós queremos saber isso. Eu creio que ninguém sabe exatamente, mas por alto, que tamanho é a comunidade de brasileiros na região? Assim, olha, eu ouvi falar mais de 10 mil, mais de 15 mil. Eu acho que é muito mais, muito mais, porque os números que o Hélio, né, o Hélio Gava me fala, eu acho que é muito mais, porque o consulado tem um número, e daí a gente tem um outro número que são dos brasileiros que, como eu, né, que já são americanos há muitos anos e que abandonaram, tipo, o Brasil, e daí os que, né, cruzaram a fronteira e não tem nem contato com imigração, e que mas eu acho que a nossa comunidade é muito grande. E é incrível que é tão grande e não faz barulho, né, nesse sentido. Sim. Nenhum tipo de barulho no sentido de buscar direito, correr atrás, ajudar. Sim. E também a gente tem muito imigração interna. Todos esses brasileiros que estão vindo de Flórida, estão vindo de Nova York, estão vindo de Massachusetts, estão vindo de Califórnia, todos vêm para Ohio. Estão se agrupando aqui. E estão todos vindo para cá, porque a situação desses outros estados está muito mais difícil. Pegando esse gancho da situação, você tem esperança? Eu já vi que, não muito, que você fala assim com propriedade, que a coisa está bem tensa, né? Mas você tem esperança que isso é algo só agora do começo? Até perguntando para o Walter também, um pouco, se é algo só agora do começo, que no futuro deve melhorar, porque eu acho que ele não vai conseguir manter essa pressão durante muito tempo. Walter é uma pessoa bem mais esperançosa do que eu. Eu sou uma pessoa bem mais
So, Walter, you are like a lot more hopeful than I am. So do you think that things are going to get better? Immigration is a human development that's happened from the beginning of time. Oh, yeah. A wall and laws will never stop it. Yes, it's going to get better. And people are going to come here because it's part of our natural progression. And I think it's going to be fine. Very nice. A esperança tá maior ali. Ela não tá com tanta esperança assim, não, né? O Walter fala tão chato. Mas eu também, particularmente, penso que ele não vai conseguir manter essa pressão durante muito tempo e ele precisa dos imigrantes. É algo natural. And one more thing. Yeah, go ahead. And not to get political or anything, but it's easier for Republicans when they're in power to pass laws than it is for Democrats when they're in power to pass laws. Right now, there's a good chance if Trump said, let's pass some laws, it would happen. Yeah. It would happen. Because the Republicans don't want to pass laws when the Democrats want them. But when the Republicans want it, they'll get it. So it's a good chance right now. You know? I know. Yeah, I feel the same. It's a good chance. Yeah, I feel the same. Como eu disse, eu creio que o Trump, a questão é econômica. No final de tudo, a questão é econômica. Preocupação, imposto, etc., e gastos, etc. Quando ele vê uma mão de obra maçante, que a gente pode falar aí, milhões e milhões de imigrantes, que poderiam estar legalmente pagando imposto, eles fazem as contas, né? Então, eu creio que é uma pressão, a esperança assim, no meu coração. Nós vamos ver com o passar do tempo, né? Mas eu creio que é uma pressão inicial para dar uma limpeza de criminosos, que a gente sabe que teve até facção criminosa de alguns países aí, e com pessoas que estavam com pendências, coisas muito sérias, é o meu ponto de vista, né? E depois ele vai fazer matemática. Agora nós precisamos deles nas novas fábricas, na lavoura, nós precisamos deles, como eles já vêm fazendo os trabalhos. E por que não dar a eles a chance de pagar seu imposto e fazer as coisas como deve ser? Então, fica a esperança de que ele tem agora a maioria do Congresso, a maioria no Senado, ele tem toda a maioria para poder fazer isso. Logo, são pessoas votantes também que vão reconhecer isso mais para frente. Então, é uma boa chance. Se a gente for olhar assim, a gente tem que ter esperança, né? É uma boa chance. São tempos difíceis, que existe uma pressão tremenda que é nova, né? Não estava acontecendo nos últimos anos. Mas acredito que com o passar do tempo essa pressão vai baixar um pouco e vai começar a haver chances de normalizar as coisas cada vez mais, né? E voltando até, Maquele, naquilo que você estava falando, mesmo assim, aproveitar a oportunidade, como eu disse, que os tempos difíceis e as perseguições são oportunidades de se unir e de fazer a comunidade mais forte. Realmente, todos nós aqui nessa sala temos a mesma sensação de que o brasileiro não se ajuda, não é unido, o brasileiro não se preocupa um com o outro, e a gente precisa mudar essa cultura, né? Mudar essa cultura e falar, gente, aquele fulano, meu vizinho, tá passando tal problema, amanhã pode ser eu, ou pode ser a família de um familiar meu, ou pode ser, sabe? Então, é o princípio bíblico, né? Eu tenho que pensar nos outros, como se fosse comigo. E aí a gente precisa se organizar. O que a gente pode fazer? A princípio, pequenas reuniões, eu diria uma sugestão, pequenas reuniões, e dizer, gente, vai ter essa movimentação, vamos lá? Ou eu vou conseguir reunir com fulano, vamos aparecer lá? Olha que os hispanos estão com esse projeto, vamos somar a eles? Porque imagina, os hispanos estão lutando, e são muitos, são milhares de milhares. São. Então, o que a gente pode fazer para se somar a eles, né? E fazer algo, representar. Porque é assim que começa. O político, quando chega só a Maquele, ele escuta de uma maneira. Não é porque eu sei que a Maquele é uma guerreira que está lutando sozinha. Mas quando chega 300 junto com a Maquele, ele escuta de outra maneira. Oh, yeah. Porque ele vai falar assim, opa, peraí, tem um povo aqui que está unido e está se movimentando. E aí como eu disse, às vezes ele quer popularidade, às vezes ele quer ajudar mesmo, às vezes ele está pensando na próxima eleição, toda a questão que a gente já sabe. E aí coisas acontecem, né? Mudanças para melhor podem acontecer, né? Podem acontecer. Então,
Vamos para cima, vamos para cima. Eu continuo divulgando, quem precisar de ajuda, né? A galera aí pode ir lá correr atrás das redes sociais da Makely, do Walton, lá na Legal Immigration Service. Ela tá sempre portas abertas lá, né, para todo mundo. E eu quero falar, não, eu tenho esperança. Tem esperança? Não, eu tenho esperança. Então, olha o que eu acho. Então, os primeiros 100 dias dele, né? Porque eu tô sempre lendo. Sou uma pessoa que lê o tempo todo. E eu sigo muitas pessoas, né? Então, eu tô sempre seguindo. Então, os primeiros 100 dias dele eram para ser... Ele ia bater muito forte, muito forte. Os primeiros 100 dias já passaram. Então, Ok. ele bateu muito forte nos primeiros 100 dias. Agora, ele vai bater forte os primeiros 6 meses. E a gente está vendo ele bater forte 6 meses. E depois ele vai começar a Abaixar o nível. abaixar o nível. E vai ficar mais leve, e mais leve, e mais leve. Então, eu acho, né, depois que passar os 6 meses, então ele vai começar com propostas que vão beneficiar os imigrantes. Aí, ó, glória a Deus. Eu não sei qual vão ser bem as propostas, mas vão ser propostas que sim, que vai beneficiar imigrantes e que vai beneficiar a economia. Né? E como o Walter está falando, como ele tem o comando do Senado e também do Congresso, então o que ele propor, ele vai conseguir passar. Né? Só que a gente vai ter que ver como que ele vai resolver essas partes, né, que ele tem, né, talvez, né, ele vai ter talvez um impeachment contra ele vai ter que resolver essa parte, também essa parte que ele vai ter, né, as cortes contra ele também vai ter que resolver isso, ele também vai passar por muitos processos judiciais, ele também vai ter que resolver isso. Existe uma pressão o tempo todo, né? Assim, de todos os lados, né? Todas essas ordens executivas, né, que ele colocou, ele também vai ter que resolver tudo isso, porque tudo que ele faz tem uma consequência contra ele. Por exemplo, para vocês verem todas essas partes da imigração que ele deu contra, existe um processo contra ele, né? Então, todos esses processos, né, contra os venezuelanos que ele tentou tirar os papéis, já teve um processo contra... Caiu hoje, né? Os 532 mil estudantes também caiu hoje. Sim, eles ganharam de volta. Os venezuelanos ganharam de volta, os haitianos ganharam de volta, os estudantes ganharam de volta. Em tudo que ele faz, ele ganha por um tempo e daí tiram dele. Ele ganha por um tempo, eles tiram dele. Agora, essa parte dos presos que ele mandou lá para o El Salvador vai ser uma grande batalha dele. Ele está sempre se metendo em problema, e porque ele sempre fica se metendo em problema, então ele não consegue resolver. É muita coisa, né, para ele resolver. É muita coisa. E falando numa proporção menor, agora assim, até falando de esperança também, falando numa proporção menor, a gente viu que, acho que foi mês passado, que ele lançou o Gold Card, né, que são 5 milhões de dólares. Então, se você tem 5 milhões de dólares aí, ó, você pode dar entrada no seu Gold Card que você vai ganhar o Green Card automático. Vamos falar em proporção. Você acredita, Makely, que depois desses 6 meses pode surgir algo? Porque por isso que as pessoas devem se envolver com política. Gente, os Estados Unidos devem 33 trilhões de dólares. Então, assim, ninguém vê o que está, né, behind the scenes, igual a gente fala. Então, é muita dívida. E se a gente fazer uma matemática aqui bem rapidinho, assim, imagina 10 milhões de pessoas com documento pagando imposto. A Receita Federal vai lá para cima. Você acredita que possa surgir algo do gênero, Makely? Olha, eu acredito, se ele pensar bem, né, e colocar os seus economistas para pensar e tentar legalizar, né, as pessoas, né, tentar entrar um plano de economia, tentar fazer um plano de anistia e começar a tentar legalizar pessoas que estão aqui há 5 anos, que não têm recorde criminal, que estão pagando os seus impostos
ele pode pagar essa dívida. Até um conselho que vocês dariam, vamos falar assim, alguns tipos de pessoas aqui. Quem está no status ilegal, você aconselha já começar a pagar os impostos? Fazer um IT number e correr atrás de pagar imposto? Então, agora a gente está com medo de falar isso. Ok. A gente agora está com medo de falar isso. É melhor isso. esperar, então, no momento. Assim, agora é melhor esperar, porque recém, né, o ICE pediu para o IRS, né, para disclose os IT numbers. Informação de IT numbers. A gente recém ficou sabendo que não é todas as pessoas que têm IT numbers. Vai ser somente de certas pessoas que têm recorde criminal e que estão sendo procurados e que têm ordem de deportação. Okay. Então, esse foi um grande alívio. Ok. Então, no momento, é melhor esperar. No momento, então, é melhor esperar. Ok. Outra situação, as pessoas que estão em asilo e têm cortes marcadas para frente, continua o processo normal? Continua pagando seu imposto normal, continua fazendo as coisas normal. Comparecendo às cortes. Comparecendo às cortes, fazendo vai tudo. muito devagar agora, Agora, o que é bom, como ele demitiu alguns juízes, demitiu o pessoal da corte, está fazendo a maior confusão, o benefício é que os processos do tribunal estão tomando mais tempo. E tem muitos processos, né? E tem muitos processos. Mais casos agora. Muitos mais casos. Os nossos Uhum. casos, né? Tem muitos sendo adiados. Hoje o Walter foi para Cleveland. Foi audiência adiada. Tá Ele terminar 20 juízes. Ele demitiu 20 juízes agora no começo, melhor, começo do mês todas passado. Pessoas. Até teve uma juíza que a gente gostava muito, ele demitiu ela começo do mês passado. Então tá indo mais lento, tá indo tudo mais lento. Então as pessoas acabam ganhando tempo, né? As pessoas acabam ganhando tempo no processo de primeira instância, né, que é da primeira corte, e também no processo de segunda instância, que é o processo de apelação. E a gente tem uma notícia boa. Tell them about the asylum that you won. Nós ganhamos asilo para uma brasileira. Que 2 bom. meses atrás. Em janeiro a gente ganhou um bom. processo de asilo para uma brasileira aqui de Columbus. Foi o primeiro processo de asilo de brasileira de agente independente. É muito difícil para ganhar. Conseguir. Para brasileira de agente privado quer dizer que o agente não foi o governo. Ok. Foi uma vítima de violência doméstica. Aí vocês conseguiram. Brasileira, e a gente conseguiu. Wow. That's very good. Congrats. Fez história no... They are hard, but we try to win. We Fez try our história best. no... yeah. Sim, fez história no tribunal de Cleveland. O Walter foi entrevistado. Que legal. E foi o nosso escritório pequenininho. Que legal. Mas ela mereceu muito também. Que bênção, uma vitória, né? Foi uma vitória. E foi um escritório pequenininho, não foi um escritório grande. E uma outra pergunta. A pessoa que está, vamos dizer, intocado, como você disse, que não tem status nenhum, mas estavam pensando em tentar entrar com algum asilo. Melhor não fazê-lo agora. Não. Ok. Esperar as coisas se acalmar também. Esperar se acalmar. E outra coisa, tome muito cuidado para não cair em golpe. Porque tem muitos, né? Tem muito golpe. Tome muito cuidado para não cair em golpe dessas companhias de consultoria. Ok? Que se aproveitam da situação. Se aproveitam da situação. Tem muita companhia de consultoria, tipo, oferecendo visto T, visto VAWA, qual outro? Visto U-Visa, visto U. Tem muita companhia de consultoria que vem da Flórida, tipo Legacy Migra, como que é? Fast Visa. Quando vem da Flórida, você já suspeita. Porque essas pessoas, eles ficam nesses grupos de WhatsApp tentando descobrir quem precisa de ajuda com imigração.
E daí eles têm tipo uns agentes que ficam ligando para as pessoas, tipo insistindo, você precisa de ajuda com imigração. Daí eles ficam insistindo para pegar o seu caso. Daí você contrata e não é nem advogado de imigração, é tipo um secretário, e daí eles vendem esse visto T. E quando você atravessa a fronteira, você pega um coiote, você é parte do crime. Você não é uma vítima de abuso, de tráfico humano e não sei o quê. A justiça considera dessa maneira, né? Ela te vê dessa maneira. A justiça considera você como parte do crime. Para você ser vítima de um abuso, você tem que ter sido raptada, sequestrada, né? Mantida num cativeiro, mantida como uma escrava de um trabalho. Tem que provar, né? Tem que provar, você tem que chamar a polícia, você tem que ter passado assim por um crime. Não é simplesmente eu trabalhei para uma pessoa, não recebi meu salário, ou o coiote me deixou um dia sem comida, ou me tratou mal. Não é algo assim simples. Então, eles vendem esse visto T assim como algo muito fácil. E tem gente aqui em Columbus que representa essas companhias, vai na casa da pessoa e é tipo a pessoa acaba gastando e nunca tem resposta, coisas assim. E não tem resposta, e eles vendem esses processos como se fosse algo garantido. Você paga $10.000, chega no final, eles dizem, não foi possível. Daí a pessoa ganha um recibo, faz biometria, às vezes até consegue tirar ali um documento por um tempo determinado, e chega no final, é negado. E ainda o problema é que quando é negado, o caso é mandado para o tribunal para você falar com o juiz e daí você ganha uma deportação. E agora... É um risco, né? Agora, como o Trump, né? Ele está investigando mais a sério esses processos. E quem cai nesses golpes geralmente são pessoas que chegaram aqui com visto e querem resolver essa sua situação e caem nesse tipo de golpe. Ou até pessoas que entram pela fronteira e caem nesse processo porque não querem aplicar para asilo com o tribunal. Okay. Só que quando você entra pela fronteira, você já entrou no país pedindo asilo, porque existe a lei do asilo. Uhum. A sua entrada foi permitida porque existe a lei do asilo. Ok. Então, muito cuidado com companhias de consultoria. Uma outra pergunta, até aproveitando nesse tema, nosso contexto aqui um pouco. A gente tem algumas pessoas que estão no processo, estão estudando, né, sobre pessoas da liderança que estão trabalhando na igreja, no contexto religioso, o visto religioso. Ele é verdadeiro, ele é possível, está acontecendo agora ou mudou? Como é que está essa questão? Até é bom a gente aproveitar que tem muita gente que nos assiste que estão nesse contexto. Então, a gente tem muito pouco conhecimento sobre o visto religioso. Não é uma área muito de vocês. I think I read an article where he's attacking those right now. Yes, but the last that we read about it, he canceled a big part of those visas. Ele está começando a atacar essa área agora também. He canceled a big part. And there's also like e também tinha uma parte da lei que foi uma exceção, que as pessoas que entraram com visto, tinha uma parte da lei que uma pessoa que tinha entrado com visto, se a pessoa tinha caído fora de status, ainda podia entrar com o visto religioso. Okay. E não tinha problema se tinha caído com a parte... Passado do tempo, passado, né? Do visto, você ainda podia entrar, mas ele estava cancelando essa parte. Então, as pessoas têm que olharem essa parte que ele começou a cancelar, mas realmente a gente não tem muito pouco conhecimento. Ok. A gente já fez uns antes da COVID, mas aí a gente não se atualizou mais, a gente tem muito pouco. E tá mudando tudo muito rápido, né? E mudou muito. Né? Está muito cuidado. Muito cuidado de pessoas que prometem esse visto religioso que é fácil, porque
Agora também, a última vez que eu li, eles estão cancelando tudo. Tell them about our Pittsburgh client that was detained and they had a fake court hearing. Tell them about that. Uau. Meu Deus. About a month ago. Tem tanto golpe na parte de imigração que vocês não acreditam. A gente teve um cliente, não foi nosso cliente, o irmão de um cliente. We told them bad news. Tá? We told them bad news and they didn't like it. Ok, então, a gente teve um cliente, ele faltou à corte de imigração, ok? Ele faltou à corte de imigração, recebeu uma ordem de imigração, ok? Daí ele contratou a Legacy Imigra. Eles estão o tempo todo no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Instagram. Legacy Imigra. Pagou $6.000, ok? Daí a Legacy Imigra entrou com um processo de apelação para eles. Quando você recebe uma ordem de deportação porque você não compareceu, é uma ordem de deportação in absentia. Você tem que entrar com um processo de reabertura dessa ordem de deportação. Você não tem que entrar com uma ordem de apelação com o processo, com a corte de apelação. Você tem que entrar com a sua própria corte de apelação, com o seu próprio juiz pedindo para reabrir. Então, com essas companhias de consultoria, eles não têm advogado. Então, eles fazem os processos como se a própria pessoa estivesse fazendo. Então, com a mesma pessoa lá de Rondônia, como se ele mesmo tivesse todo o conhecimento de advogado. Estivesse aplicando tudo sozinho. Aplicando tudo sozinho. Imagina, advogado estuda 8 anos para poder fazer toda aquela papelada e daí chega lá a pessoa lá de Rondônia e de um momento para o outro sabe fazer tudo aquilo, sabe mandar para os lugares certos, sabe fazer tudo e manda lá para a corte de apelação. No momento que a corte de apelação recebe aquilo, rejeita tudo. E no mesmo momento manda para o ICE e emite uma ordem de deportação. E a pessoa aqui acha que está tudo certo. Ah, paguei, tô de boa, né? Só que daí o ICE recebe, o nome da pessoa vai para uma lista de deportação e o ICE vai lá e pega a pessoa, prende e leva, né, preso. Olha a tristeza. Quantos por o apelar? $6,000. $6,000. $6.000, um dinheirão, né? And that's not all, right? Uma pergunta, como é que para esse tipo de trabalho que essas pessoas fazem? Tem como parar, legalmente falando? Porque é um negócio bem descarado mesmo, porque você abre E acontece o tempo todo. o tempo todo. Acontece o tempo todo. Como é que para? Como é que age numa situação dessa? Tem como denunciar? Tem como ir A própria atrás? pessoa denunciar eles, né? Então, a própria pessoa tem que denunciar. Então, você pode denunciar para a polícia, mas aí quando você denuncia para a polícia não quer nem saber, porque é um caso civil. Uhum. Ok? A maneira que você tem que denunciar é para... Entrar com outro advogado. É para uma Bar Association. Uma Bar Association. É para uma Bar Association, ok? Só que a pessoa aqui geralmente tem medo e não quer fazer nada sobre isso. Ou a pessoa também é tão simples, é leiga, não quer tomar os passos para fazer isso. E da maneira, às vezes, que eles pagaram, né? Também. A gente vê alguns casos assim que a pessoa tem que recomeçar tudo de novo com o advogado certo, né? Uhum. Aí gasta tudo de novo. Aí, aquele barato que saiu caro, depois paga de novo. E para tentar ainda resolver algo que já está praticamente perdido. Né? Sim. Mas daí a família, né? Daí o cara foi preso, né? Daí ficou desesperado. Não acredito, caí num golpe e tal. E daí a família contrata um advogado hispano. Ok? Uma tal de Catherine Diaz. Daí a Catherine Diaz fala, ok, vou pegar o caso e tal, mas não vou cobrar nada. Vou fazer uma audiência com o juiz, a Catherine Diaz, o juiz e o cunhado Diego. E daí marcam a audiência, recebe e-mail do juiz,
link para falar com o juiz, e daí tal dia conferência com o juiz com um turbante na cabeça e tal, e daí o juiz dá uma fiança de $6 mil também para fazer um depósito no Bank of America. 6 mais. Hã? Oh my goodness. $6 mil. Não era juiz. 12 mil. Fazendo, e o nome do juiz, no Plaza, O link, no New York, tudo do juiz. Eles pagam $6 mil. Daí, Bank of America. Daí eles falam comigo, nossa, mas que estranho, né? Pagar no Bank of America. Eu digo, não, mas fiança não se paga, né? Tem que ir no ICE e tal, preencher formulário e tal. E daí, na segunda-feira, mas o juiz diz que quer 6 mais. Eu digo, nossa, mas tá muito estranho. 6 mil mais. Nossa. E daí foram descobrir, né? Pegaram a foto do juiz, o de turbante, e daí com a foto do juiz real, não era juiz. Então tem golpe de tudo. Tudo que é qualidade. De tudo que é Tipo, ele- Sometimes the news just isn't good. Uau. Então tem que tomar muito cuidado com Tipo, ele caiu no golpe, o coitado, né? Caiu no golpe da primeira vez. da primeira vez com a agência, foi tentar recorrer com a hispana e era um juiz falso. Um E a juiz hispana falso. querendo fazer com a intenção de que supostamente ia ajudar. E aí o juiz deu essa sentença, essa fiança e era tudo Juiz falso. Falso. Então, fiança nunca se paga na conta de não sei quem. Fiança se paga com a imigração, no escritório da imigração. Então é bom até a gente ficar o conselho, né? Certifique-se que a pessoa é um advogado de imigração mesmo, né? E que você vai no escritório da pessoa, vê o diploma lá pregado na parede, você vê a pessoa na sua frente, não contrata advogado que está lá não sei aonde, lá na Flórida. Se está muito barato, desconfia. Se a pessoa fica ligando, advogado não liga para você oferecendo trabalho. Tem tudo Muito isso. triste. Muito triste. Muito triste. Então a família gastou tipo $18 mil e o cara ainda está preso faz 2 meses. Muito E o triste. problema, quando você é do Brasil, como não vai avião direto para o Brasil, você fica preso por muito tempo. Geralmente como 90 dias, 4 meses, 5 Esperando meses. o próximo voo. Esperando o próximo voo. Tristeza, né? Avião rápido é só para o México, infelizmente. Uau. Muito triste. Não, então fica essa alerta, né, pro pessoal. Não se assustar Companhia de tanto consultoria. ao ponto de procurar companhias estranhas. Eles usam um nome bonito, como que é? Legal... Legacy. Não, eles usam um nome que eles não falam que eles são advogados, eles falam que eles são... É tipo uma licença, um curso que vocês fazem, que eles fazem para... Um auxiliar, eles usam legal something, eu não vou me lembrar agora. Eles usam um nome diferente para que eles. Nós não somos advogados, nós somos Legal assistant. é algo do gênero, algo parecido. Uma outra pergunta que eu creio que vai ser pertinente para muitas pessoas, a gente escuta, né, por aí que Green estão também perseguindo pessoas com Green Card, ao ponto de cancelar a Green Card. Isso é verdade? Então, Se tiver alguma questão criminal, alguma coisa assim, eles estão cancelando também. eles estão cancelando e eles estão fazendo muito isso na parte quando a pessoa vai viajar e está voltando no aeroporto. Isso Quando que eu ia quando a pessoa está tendo contato com CBP, quando está tendo contato com imigração. Então é verdade que tem casos que está acontecendo. Tá vendo? Sim, é verdade. Quando a pessoa tem alguma parte assim criminal. Mas normalmente são pessoas que têm alguma pendência criminal. Quando tem alguma pendência criminal. Algo mal resolvido, que não compareceu, alguma questão nesse sentido. E não é nada, tipo assim, não é nem nada aberto. Pode ser algo que você teve algo criminal, que já foi resolvido, que você Nossa. pagou a sua pendência. Eles estão tendo problemas, até pessoas que tiveram uma DUI, que por lei, somente tendo uma DUI, não tem problema nenhum. Por lei de imigração, você pode ter uma DUI
e não tem problema nenhum. O problema é quando tem duas, mas agora se você tiver tendo uma DUI, é discrição do oficial tirar o seu cartão, tirar o seu green card. Uau. Então, é algo um problema. A produção lembrou o nome aqui até para que as pessoas fiquem sabendo. É paralegal. Existe isso? Paralegal, sim. Então, paralegal, eu fiz o meu paralegal, o meu certificate de paralegal em 2010. Ok, mas porque geralmente eles vendem isso como se fosse advogados. Não é advogado. É isso não, que a gente não. quer até para que o pessoal possa entender ligado, direito né? o que é paralegal, né? Porque a gente, igual você diz, não faz sentido um advogado estudar tanto para depois um curso com todo o respeito de um paralegal surtir o mesmo efeito, né? Não é o mesmo. Não. Então um paralegal ele tem que estar sempre ali alicerçado com um advogado por trás. Ele seria um auxiliar ali, um pouco mais de especialidade, Sim, seria então isso? paralegal é como se fosse um auxiliar de direito, né? É como se fosse um enfermeiro. Ok. Né? Ótimo. Ele pode auxiliar um médico, mas ele não pode fazer a cirurgia sozinho, né? Então aqui, então da maneira que funciona, né? Então um paralegal ele tem que ter o seguro do advogado. Então ele tem que sempre trabalhar supervisionado por um advogado. Ele nunca pode trabalhar sozinho. Então, é como se fosse um enfermeiro. Você pode pedir a pergunta para o paralegal, mas ele tem que pedir para o advogado e daí o paralegal responde. Então, sempre auxiliado. Um porta-voz. Non-lawyers don't have insurance if they do something wrong and they cause harm to you. Second, there's no way to complain whenever a non-lawyer does something wrong. Lawyers have the Bar Association to complain to, or you can complain to the Bar Association when they do something wrong. Non-lawyers don't have that. Então, uma pessoa que não é advogado, ele não tem seguro. Então, Se alguma coisa acontecer. Se alguma coisa acontecer, então você não pode fazer uma reclamação. Se você fizer um trabalho com um advogado e o advogado fazer errado, o advogado tem um seguro, você pode processar o advogado, então daí você pode receber uma recompensação, né? Então o advogado, né, todo mês ele paga um seguro que é chamado malpractice, né? Então uma pessoa pode ser um paralegal, né? E ele tem quando trabalha para um advogado, né, supervisionado pelo advogado, então ele tem o seguro do advogado. É como se fosse uma enfermeira que trabalha para um médico e ela tem o seguro do médico. Né? Ok. Porque aqui um enfermeiro sempre trabalha com o médico. Debaixo do seguro dele. Debaixo do seguro do médico, não é o escritório só do enfermeiro, é o escritório do enfermeiro que trabalha para o médico. Interessante. Então, funciona, é sempre o par dos dois juntos, né? Mas não é só o enfermeiro junto, como não é só o paralegal. Ótimo. Muito bom saber e esclarecer, né? Para o pessoal ficar atento, né? Então, tem uns aqui em Ohio que trabalham só eles no escritório deles. Então, não é possível. Então, é por isso que eu somente posso trabalhar com o Walter. É por isso que nós dois trabalhamos juntos. E eu não posso simplesmente sair sozinha aí na rua dando conselho sozinha. Tem que sempre estar os dois juntos, porque eu sou licenciada, mas eu tenho que sempre estar com ele dando os meus conselhos. Ok. Tem uma pessoa aí que não vamos dizer o nome, ela tem um escritório dela e ela está aí dando conselho sozinha, é completamente contra a lei, né, fazer isso. Uhum. Ilegal, né? Ilegal e é contra a lei e existe lei específica que pune isso. Sim. E a gente até sabe já de alguns casos assim próximos, pessoas próximas Pessoas que receberam confiaram, ordem de deportação, né? Tem ela, tem mais uns 2 homens por aí e que confiaram, investiram. receberam ordem de deportação e tal. Tem que sempre trabalhar os dois juntos no escritório. Não pode estar separado.
Uma pergunta, assim, mudando também um pouco, mas que é bem recorrente, o pessoal tem essa preocupação, a questão dos filhos, né? A gente sabe que tem casos, né, por todo lado, que às vezes a pessoa vai presa ali repentinamente, no susto, e os filhos ficaram na escola ou estavam sozinhos, e aí o pessoal tá aconselhando fazer aquele documento autorizando para que outra pessoa pudesse buscar ou enviar para o Brasil. Não funciona? Como é que é? Isso é Não. só mentira? Esse documento aqui em Ohio não existe. Ok. Tinha uma tal pessoa aí vendendo esse documento em Ohio. Esse documento em Ohio não existe. Por lei, ele não existe. Ok. Existe uma exceção que esse documento pode ser dado somente para os avós em uma situação específica, quando quando os pais não estão disponíveis. E quando os pais não estão disponíveis, é somente tipo circunstâncias específicas. É quando os pais estão tipo muito doentes ou quando estão encarcerados. Situações bem específicas, daí os pais podem ter guarda da criança. Mas não existe no estado de Ohio um documento que eu posso escrever e dizer, meu amigo pode ter a guarda do meu filho por um tempo. Esse documento não existe. E tinha uma tal pessoa aí vendendo esse documento por $350. Esse documento não existe. You have to go through juvenile court to obtain custody of a child. Então, na prática, por exemplo, só na Se prática, para que as acontecer pessoas, algo, né? se acontecer algo dos pais das crianças forem presos e tiver que ficar nessa espera, né, para ser deportado, qual é o processo? Okay, so what's the process if a parent is deported? What you'd want to do is make a petition with the juvenile court to gain custody. First, it would be temporary custody, probably, and it'd have a time limit on it until the parent would come back or the child would be joined together with the parent. Ok. Então, o que acontece? Dificilmente acontece dos dois pais serem deportados. Ok? Dificilmente acontece. Se um dos pais... se um dos pais forem deportados, ok? O pai que fica tem que fazer uma petição na corte juvenil para pedir a guarda dos filhos, ok? Então, temporariamente, um dos filhos ele vai ser levado por uma social worker, ok? Então, o pai, né, o pai que fica, ele vai fazer uma petição com a social worker, dizendo, eu sou a mãe, né? Geralmente, o que acontece é uma aplicação que você preenche, né? E daí a social worker visita a mãe e daí fala para o juiz, essa daqui é a mãe, né? E a mãe quer ter a guarda do filho. E daí o juiz vai dar a guarda para o pai que fica. Que fica. Ok? Perdão, pode falar. Então, a social worker, ela vai ser responsável para quem a criança... A social worker vai procurar de quem que é essa criança. Ok? E daí vai procurar para quem vai essa criança. E quando levam a criança, também dão informação para onde que estão levando essa criança e a família vai saber. Então, a família vai ir atrás. Ok? Eles não simplesmente levam a criança e daí não conseguem saber onde é que a criança está. E daí a família vai ter o contato da social worker. Isso independe da nacionalidade da criança, se ela é nascida aqui ou se ela foi trazida. Independe assim, se a criança, o status dela. Se ela nasceu aqui nos Estados Unidos, se ela veio de outro país. Não importa. Não importa, né? Não importa. Entendi. Okay? E também, e muitas vezes, na prática, muitas vezes nem passou, na nossa prática, porque na prática nem passou por corte. A gente já lidou muito com situação assim, que as crianças vieram pela fronteira e nem passou por tribunal.
simplesmente a família ou pessoas da família, né, estavam tipo assim com foster parents ou estavam com a social worker, a família simplesmente foi lá, preencheu uma aplicação, mostrou que era da família e simplesmente liberaram a criança. Entendi. Então as pessoas têm mais toda essa preocupação que a minha criança vai sumir. Você vai lá, simplesmente fala com a social worker e eles liberam. Então existe a possibilidade. Liberam as crianças. Na maioria das vezes, na prática, nem passa nada por juiz. Mas aqui não existe esse documento de custódia, passar a custódia para o meu amigo. Essa coisa aí não existe. Ok? Bacana. I guess it could be used as evidence in a juvenile court hearing. Uhum. Você pode, assim, simplesmente fazer uma declaração juramentada. Olha, eu gostaria que o meu filho ficasse com o meu amigo e tal, mas não é um documento de Porque, custódia. por exemplo, tem casos, por exemplo, uma mãe solteira, né? Tá trabalhando aí na limpeza, na correria, e a criança dela tá na escola. Ela deixa todo dia, passa buscando. Deus livre e guarde, né? A gente não deseja isso pra ninguém, mas essa mãe, ela foi parada e levaram ela embora, ou foi presa, e essa criança. Então, essa mãe poderia ter... Ela não tem família aqui. Tem casos, né? Tem casos que veio sozinha, trouxe a criança. Ela poderia ter um amigo que vai buscar na escola e vai tentar fazer alguma coisa depois. Tipo, vamos dizer que a mãe é mandada pro Brasil, logo a mãe quer receber essa criança lá no Brasil, né? Como que faz, né? Então, o que tem que fazer? A mãe vai na escola, né, e autoriza essa pessoa A buscá-la. a buscar a criança na escola. Então, essa pessoa é autorizada. E algo que a mãe também tem que fazer no passaporte da criança, a mãe tem que autorizar a criança a viajar com qualquer pessoa. Ah, dá pra fazer isso? Não posso... E através do consulado brasileiro, no caso. Através do consulado brasileiro tem que viajar, tem que autorizar a criança a viajar com qualquer pessoa. Interessante. Now, a business power of attorney works. If you want someone, say that you get deported and you want someone here to take care of your finances, your business or whatever it is, that's legal. Ok, that's good. Esse é totalmente legal. É tipo uma procuração. Essa procuração financeira existe. Já a procuração para cuidar das crianças não existe. Ok. Legal. Mas Já existem os caminhos, né? Já procuração para cuidar das crianças em Pensilvânia existe. Ah, depende Porque do estado. depende do estado. Ok. Então, no caso de Ohio, o melhor caminho é a mãe ir no consulado brasileiro, deixar uma autorização no passaporte da criança e uma autorização na escola para a pessoa de confiança dela. E também no médico. No médico também. Se caso precisar de alguma coisa no médico. Ok, interessante, porque Deus livre e guarde, mas aconteceu qualquer coisa, ela tem essa pessoa que vai buscar na escola, que vai poder levar viajando, ou qualquer coisa. E em Pensilvânia também, no médico, na escola. E daí em Pensilvânia também tem uma autorização apropriada. Né? Se quiserem entrar em contato, a gente dá de graça essas autorizações e também tem no website do consulado. Que legal. O consulado passou para todo mundo. Você continua fazendo os atendimentos, né? Voluntário? Sim, na loja brasileira, toda segunda, terça do mês, das 6 às 8. A primeira semana do mês? Segunda, terça do mês, das 6 às 8. Legal. Isso é bacana. Sim. É bom saber que a gente vai divulgar, também, né? A gente também pessoal. notariza documentos, explica os papéis do tribunal, faz agenda, visitas com o ICE, atualiza endereços com o tribunal, com o ICE. Bacana. Qual conselho você daria para a pessoa que quer independente de status, agora para falar de coisa boa, né? Porque a gente tá aqui, a pessoa tá na esperança assim de procurar um meio legal. Eu sei que cada caso ele tem sua peculiaridade, mas sempre o melhor conselho é procurar um advogado, correto? Sim. Para não cair nessas armadilhas, nessas de
de escritórios, principalmente pessoas distantes, porque a gente vê que eles investem pesado em Instagram, em Facebook. Eles investem pesado em marketing. Pesado, né? Pesado. Eu não sei como é que eles têm tanto dinheiro para isso, porque advogado mesmo, a gente lida com uma margem pequena de caríssimo. lucro. É caríssimo você fazer propaganda, sim. Você fazer uma propaganda assim. Porque normalmente são escritórios muito grandes, né? Esse da Flórida mesmo, é muita gente, né? Muita imigração. É muito empregado, eles têm muito empregado. E aqui para ter empregado, a gente paga muito imposto, o salário é grande. Não sei como é que eles têm tanto empregado, tanto marketing, tanta coisa. Sempre fico vendo. Nossa, é bastante. Sim. Existe uma lenda que fala, dizem que eles são comissionados, né? O pessoal que fica te ligando. Sim. Grande chance. Sim, foi o que eu escutei, né? Que eles são todos comissionados, né? E cada caso que eles ganham, pegam, né? Eles pagam uma comissão e tal. Até eu sou administradora de um grupo no WhatsApp, né? E eu fico cuidando, né, quando tem esse pessoal, né, e eu fico pensando, mas para quem que você trabalha? Daí eu pego um pessoal, mas eu ganho comissão. Eu digo, não, aqui você não vai ficar postando, né, porque eles nem sabem quem é o advogado. Eu digo, mas quem é o advogado? É licenciado aonde? Eu digo, não sei. Eu digo, então aqui você não vai postar. E é um alerta, né, para esse pessoal que é administrador do WhatsApp. Não deixa postar. Não, deixa eu postar. Ótimo. Não. Pastorzão? É isso aí. Muito bom, assim, muito esclarecimento, muito esclarecedor, já desde já agradecendo, né? Nem parece, mas já passou 1h30. Oh my God, quase 9. Agradece muito a Maquele, o Walter aí, obrigado de verdade pela paciência, o tempo, né? Ter dedicado esse tempo aqui com a gente. A gente continua aconselhando o pessoal a procurar eles, né? Divulgando, vamos estar divulgando mais nas nossas redes sociais também, na igreja, lá com o pessoal. Sim. A gente tá junto com a comunidade legal, assim, de brasileira, porque a gente faz esse trabalho de implantar o reino do Senhor no coração das pessoas, né? Então, até aproveitando para deixar uma palavra para as pessoas, aquele que, aqui em Atos 8, como eu estava falando antes, 1:8, né? Que diz que vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas nos confins da terra. A gente crê muito nisso. Se você está aqui, porque Deus permitiu, então o melhor status é ser testemunha do Senhor, né? Amém. O melhor status que a gente poderia ter é ser testemunha do Senhor. Então, quando ele está debaixo de um propósito, assim, a gente crê muito nisso. Quem cuida de todas as coisas é Deus. E que governo maior do que o governo de Deus, né? Não existe poder, nem reino, nem trono maior que o trono do nosso Senhor. Então, a gente crê muito nisso. A gente sabe que os tempos são talvez duvidosos, que tem muita notícia, muita coisa realmente acontecendo, mas a gente sabe que tempos melhores virão. A esperança nossa sempre é essa. Com certeza. E a gente tem que aproveitar desse limão e fazer uma limonada. Qual que é a limonada? É se unir mais, é juntar esse povo brasileiro e se unir, gastar tempo junto, preocupar uns com os outros e ver o que a gente pode fazer para melhorar, né? Melhorar como comunidade brasileira. Desde já agradecendo a Maquele mais uma vez por este exemplo de iniciativa, né? De correr atrás, de ir lá ajudar, de se informar, de pegar na mão dos vereadores, lá dos políticos, dizendo, nós estamos aqui, hein? Vamos lá tentar ajudar, vamos lá tentar mudar alguma coisa. E é isso, muito, muito agradecido, de verdade. Thank you, Walter, for coming. Obrigado. Muito obrigado, Maquele. Se você quiser dar um último alô, assim, uma última mensagem pro povo brasileiro que está te assistindo nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Okay. O que eu quero dizer, vamos ver. Eu quero agradecer a One Way Church, quero agradecer a Carla por ter me convidado, ao pastor Marcos, e eu quero deixar uma mensagem para a comunidade. Nós temos que nos unir, nos envolver mais com a política de Columbus. E eu quero que todos me apoiem, né? Que eu preciso mais do apoio, né? Para a gente começar a mover montanhas, né? Mover montanhas na política, para a gente ter mais representação na política de Columbus, para a gente conseguir mais benefícios para a nossa comunidade brasileira.
É isso aí. Isso aí. Galera, curtem, divulguem esse vídeo. Eu creio, tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão com muitas dúvidas, que querem, né, pastorzão, querem entender o contexto do que parte do que está acontecendo agora. A gente teria assunto aqui para umas 4, 5 horas, mas a gente sabe do tempo. E é isso, é o que a Maquele falou. Uma frase que eu sempre uso não é minha, mas eu escutei e peguei para mim. Nós não somos a última igreja, mas nós temos que trabalhar como se fosse. Então é o que a Maquele está fazendo. Ela não é a última brasileira aqui, mas ela, infelizmente, no contexto agora, ela está trabalhando sozinha. Então, que mais pessoas se unam para que outras pessoas possam ser ajudadas. E no final de tudo, várias pessoas vão ser contempladas com aquilo, com a luta, com a busca que está acontecendo. Que é buscar os políticos, que vocês têm que entender, gente, que são os políticos que podem mudar a lei de qualquer lugar, de qualquer país. É eles que mudam, eles que fazem as leis. Então, nós temos que entender isso e buscar o apoio deles para que eles possam fazer algo, para que todos sejam contemplados de alguma maneira, correto? É isso aí. Eu creio que vai surgir talvez mais dúvidas, muita coisa que foi falada aqui. Manda pra gente no direct, né? Ou manda nos comentários. Direct. A gente direciona vocês pra Maquele, pro Walter. Também vamos estar divulgando o Instagram deles, a rede social deles. Isso, procurem eles, gente. São pessoas que vão poder te ajudar de verdade. Não se esqueçam, procura um advogado. É isso aí. E procure, melhor do que tudo, ainda Deus, né? Acima de tudo. Deus na sua vida, porque nós não somos imigrantes, nós somos missionários. Nós viemos para abençoar essa terra. O desejo do nosso coração, a chama que queima no nosso coração é isso. Deus nos enviou aqui com um propósito para abençoar essa terra que é tão abençoada, né? Um país tão próspero, tão bonito, de pessoas tão boas também, de grande esperança, né? Então a gente tem que olhar por esse lado e dizer ao Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim para abençoar esse país. É isso que nós fazemos sempre. Então Deus te abençoe, deixa o like, compartilha e obrigado aí mais uma vez todo mundo. Até mais, até o próximo episódio. Deus abençoe.